Boa tarde, pessoal, tudo bem? Então, hoje o tema da nossa aula vai ser o projeto do sistema dos canais de descida, ataque e alimentação. Então, um projeto de fundição ele pode ser bem complexo quando a gente entra nessa parte de canais, porque tem uma infinidade de canais e todos eles com uma certa importância, né? Então, a gente vai ver alguns aspectos para a gente fazer o correto dimensionamento desses canais aí e ver quais são os fatores que são importantes nesse dimensionamento. Então aqui a gente tem uma imagem desse sistema de canais. Primeiro a gente tem a nossa bacia de vazamento, né? Vai ser a responsável por direcionar o metal líquido, então, para o nosso segundo momento, que é o nosso canal de descida, aqui. Esse canal de descida vai conduzir o metal até a região de distribuição. Nessa região de distribuição a gente pode colocar aí filtros ou outros sistemas para retenção de escória. Saindo do nosso canal de distribuição, a gente tem os nossos canais de ataque, que esses sim vão direcionar o fluxo do metal líquido em direção à parte vazada que vai dar origem à nossa peça, então. A gente pode ter ainda canais de ventilação, que vão ser os responsáveis por retirar os gases provenientes desse processo de contato do metal líquido com as paredes do molde. Temos também ainda os nossos maçalotes ali, que vão ser colocados então onde a gente quiser ter uma reserva de metal, onde a gente quiser. Nesses maçalotes a gente vai tentar levar todos os possíveis defeitos para o maçalote, né? Porque ele vai ser a região que vai solidificar por último. Então a gente tem aqui a função de cada um desses canais, né? Desses pontos. Então o canal de descida, como eu falei, ele é normalmente vertical e circular, na forma de um funil, de um copo, né? De um funil. E ele vai direcionar então o metal que cai na bacia de enchimento até o nosso canal de base. Então a gente estava falando aqui do canal de descida. O canal de base, então, ele tem esse ângulo reto aqui, que vai modificar a direção do metal líquido e vai enviar esse metal então para o canal de distribuição, que é este aqui. O canal de distribuição, a função dele é justamente levar o metal líquido para os canais de ataque, que vão ser esses três nesse caso. E o canal de ataque ele vai determinar a velocidade de enchimento da nossa peça. Então ele tem que ser dimensionado de forma que ele dê uma certa velocidade de enchimento e não permita que o metal solidifique antes do momento adequado. Então a gente pode colocar ainda ao longo dessa linha, a gente pode colocar os filtros ou retentores de escória, né? Que vão ser instalados também entre o canal de distribuição e o canal de ataque. E a função deles, como o nome diz, filtro, né, é tentar retirar as impurezas. A gente pode ter ali drosses de óxidos ou inclusões de outros metais. E a gente tenta retirar todas essas impurezas antes deles chegar no canal de ataque e depois chegar na peça. Então aqui é mais uma ilustração mostrando isso. Lá a gente tem a nossa bacia de entrada lá, né, no A, que a gente pode chamar de copa ou funil também. No B a gente tem o nosso canal de descida, C o canal de distribuição e D, que é essa região aqui ou essa aqui atrás também, nós vamos ter os nossos canais de ataque. Aqui é uma ilustração melhor, uma resolução um pouco melhor, né? Para a gente entender cada uma dessas partes aí. Então, quando a gente fala em fundição, a gente está trabalhando sempre com metais em seu estado líquido. E nessa condição, a gente tem que ter alguns conceitos que são importantes. Então, lembrando lá da mecânica dos fluidos, do conceito de turbulência e do número de Reynolds. Então, vocês devem ter visto lá que o número de Reynolds ele era muito importante para determinar qual é o fluxo que a gente vai ter dentro de um determinado sistema hidrodinâmico.
Então a gente tinha lá que o número de Reynolds era a velocidade do fluido, vezes o diâmetro hidráulico do canal, tudo isso sobre a viscosidade cinemática do líquido. E que essa viscosidade cinemática, então, era a viscosidade dinâmica divididos pela densidade do líquido. Então vamos relembrar essa parte aí de turbulência e número de Reynolds. Por que isso é importante? Para a gente determinar qual é o fluxo que a gente vai ter dentro desses canais. Normalmente lá na mecânica dos fluidos a gente utilizava o fluido mais comum de ser utilizado era a água, que tem lá uma viscosidade cinemática de 1 a uma temperatura de 20 graus Celsius. Só que no nosso caso agora, os nossos fluidos são metais líquidos, então aqui a gente tem uma tabelinha que vai mostrar a viscosidade cinemática para diversos dos metais utilizados em fundição com as suas respectivas temperaturas de vazamento. Então a gente vai ter lá para o alumínio 1,27 centímetro quadrado vezes 10 a menos 2 sobre segundos de viscosidade cinemática para uma temperatura de 700 graus Celsius. Ferro fundido cinzento, fofo branco, cada um deles então na sua temperatura de vazamento. Então a gente tinha lá dessas noções de mecânica dos fluidos que fluxos com número de Reynolds abaixo de 2000 a gente chamava eles de fluxos laminares. Então esses fluxos, uma vez que como o número de Reynolds era muito baixo, essas partículas do fluido elas se comportavam quase como em linha reta, né? Elas, uma vez que entravam no duto, elas mantinham exatamente a sua direção até a sua passagem final. O fluxo, então, com o número de Reynolds entre 2000 e 20.000, a gente chamava ele de um fluxo turbulento. Então, essas partículas, elas adentravam com velocidades muito altas nesse tubo, e em função disso elas começavam a se chocar nas paredes desse duto, gerando uma turbulência, então, no fluxo. E ainda para valores acima de 20.000, valores do número de Reynolds acima de 20.000, a gente tem o que a gente chama de fluxo severamente turbulento. Essas partículas estão numa velocidade tão alta, mas tão alta que elas não se chocam apenas com as paredes do duto. Elas começam a se chocar entre elas e aí gera uma confusão ali, uma turbulência muito grande dentro desse duto. Por que isso é importante? Porque na maioria dos sistemas reais de fundição a gente vai sempre trabalhar com o sistema turbulento. Porém, a gente tem que ter em mente que, como critério no cálculo desses canais de enchimento, a gente tem que tentar manter o número de Reynolds sempre abaixo de 20.000 para não entrar naquela condição de fluxo severamente turbulento. Então, qual é a consequência na prática disso aí? Então, para valores abaixo de 20.000, a turbulência ela é mais interna ao fluxo e vai ter uma fina camada de óxido sempre junto às paredes dos dutos. E esses valores abaixo de 20.000 evitam então que a gente quebre aquela camada de óxido, que esse fluxo seja tão turbulento que quebre a camada de óxido. Porque uma vez que se quebra essa camada, a gente pode estar jogando esses óxidos para dentro do nosso metal líquido, e isso aí depois vai nos gerar uma série de inclusões aí, uma série de defeitos depois no nosso metal solidificado. Então aqui a gente tem essas duas figuras que ilustram bem isso aí. Então ali no primeiro caso, a turbulência do metal líquido durante o enchimento da peça. Então no início do vazamento, quando esse jato inicial se choca com o fundo, seja do recipiente vazio ou então de um recipiente já contendo alumínio líquido, ou até mesmo num jato mais intenso, num vazamento que seja um pouco irregular, isso vai provocar uma certa agitação nesta região do duto. Então ele desce a uma determinada velocidade, chega aqui, tem essa mudança abrupta de direção, pode provocar uma agitação muito intensa, com a ocorrência então dessa projeção de metal líquido em direção às paredes do duto. Então uma porção desse metal, como está aqui, ela pode
e romper para cima, né? Pode ser jogada para cima. E em contato com o ar, ela vai começar a se oxidar e vai formar uma capa de óxido superficial. Então essa camadinha forma uma camadinha nova e fina ali. E quando ela retorna para baixo, então em direção ao banho, essa camada de óxido vai se superpor às camadas de óxidos formadas ali embaixo. Então toda essa região que está em contato com o ar vai formando uma camada de óxido, né? Ela, ela é jogada para cima. No momento que ela volta em direção ao fluxo regular, essas camadas de óxido elas acabam se superpondo e formando uma camada dupla de óxidos, que é o que a gente vê nessa figura abaixo aqui. A gente tem toda essa região abaixo desse contorno aqui de alumínio líquido, aqui dentro também, nessa outra parte aqui também, e toda essa região externa aqui estando em contato com o ar e formando a camada de óxido. Então a gente tem camada de óxido ao longo de toda essa linha, recobrindo essa gota aqui também. Pode ter regiões ali também onde o ar fica preso. Quando essas camadas de óxido elas começam a se dobrar, pode formar regiões onde a gente tem ar aprisionado. Então, se a gente não tomar o devido cuidado, pode ocorrer uma agitação superficial com projeção de líquido durante esse enchimento dessas peças e, consequentemente, formação e incorporação do filme de óxido durante a fundição de peças de ligas de alumínio. Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter para não gerar uma turbulência muito intensa durante esse momento de descida desse fluido, e aí então acabar ocorrendo a formação dessa camada aí. Outra noção importante que a gente tem que ter é a lei da continuidade. O que diz lá? Que em um canal fechado, completamente cheio, a vazão é constante e independente das variações locais da velocidade ou da área transversal. Então, pela lei da continuidade lá, a gente tinha lá a velocidade no ponto 1 vezes a área do ponto 1 vai ser igual, a vazão vai ser igual à velocidade no ponto 2 vezes a área no ponto 2. Então a vazão ela se mantém a mesma, porque a cada mudança de área a gente vai ter também uma mudança dessa velocidade. Perdas de carga. Então, em todo o sistema real vai ocorrer perdas de carga, seja por atrito, decorrentes então da interação entre as paredes dos canais e o líquido que estão passando por eles a uma determinada viscosidade. Nós vamos ter perdas também localizadas devido às mudanças de direção e dimensões dos canais. Isso é muito importante. Em fluxos turbulentos, a gente vai ter perdas adicionais devido às características do próprio fluxo, né? E aí a gente tem os efeitos de atrito, que são internos à massa líquida. Então esse fluido ele começa a atritar com os dutos, né? E a gente tem ali algumas perdas também. Alguns exemplos aqui, situações de perda localizada por variação da seção. Então a gente vem com um líquido no canal mais largo aqui, e aí ocorre uma redução abrupta da seção, como está aqui no nosso exemplo. Aí vai ocorrer o que a gente chama de desligamento entre o fluxo e as paredes, que vai ser nessa região aqui, né? Então, como a gente tem uma barreira aqui, essa barreira força o metal líquido a tomar esse caminho. E toda essa região aqui a gente vai ter um desligamento entre o fluxo e as paredes. E aí vão aparecer o que a gente chama de regiões de baixa pressão. Então toda essa região aqui está uma determinada pressão. Aqui ocorre o desligamento do nosso fluxo, a gente fica com uma região de baixa pressão. Ao passar por essa barreira também, a gente vai formar outra região aqui de baixa pressão. Qual é a consequência disso na prática? Essas regiões de baixa pressão podem gerar então uma aspiração de ar e gases, resultando em defeitos na nossa peça. Então aqui, o mesmo caso, a gente tem ao contrário um aumento da seção. Então, até o líquido preencher toda a nova cavidade, ele vai ter uma região onde vai ocorrer o desligamento do fluxo.
e vai ter a formação dessas áreas de baixa pressão e altas velocidades. Aqui outra situação, uma situação de perda localizada por mudança de direção. Então, principalmente aqui, um exemplo comum é o canal de descida com o canal de enchimento, né? A gente vem com uma direção e tem uma mudança de direção abrupta. Essa mudança vai fazer com que ocorra, então, o desligamento entre o fluxo e as paredes desses canais. Vai formar uma região de baixa pressão e pode gerar, então, aspiração de ar, e isso resultando depois em defeitos. Aqui são dois exemplos, né? O primeiro ali, turbulência devido à presença de um canto vivo. Foi o exemplo que a gente viu agora por último. Tem esse canto vivo aqui, essa mudança de direção abrupta. Forma ali duas regiões de baixa pressão. B, aqui a aspiração de ar devido à presença do canto vivo. Então, vai formar uma região de baixa pressão e vai aspirar ar junto com o líquido. E aqui esse ar está formando então bolhas. Essas bolhas podem continuar no sistema e dar origem aos defeitos. Isso poderia ser reduzido então com o uso de arredondamentos, o que minimiza a turbulência e a aspiração de ar. Então aqui uma forma da gente resolver esse problema. As perdas então, considerando as perdas por atrito, então a gente consegue calcular a velocidade do nosso fluido em função da sua área, né? E a gente vai calcular essa velocidade no sistema da seguinte forma: a gente vai ter uma velocidade que vai ser a raiz quadrada de 2 vezes a força da gravidade vezes a altura. A gente vai ver mais à frente que a altura é essa. E o coeficiente de perdas, que a gente vai chamar de alfa, ele vai ser determinado por essa parte da equação aqui, que é 1 sobre a raiz quadrada de 1 mais o coeficiente que já é tabelado. Então, para algumas situações a gente já tem esses valores de perdas tabelados. Vezes então a razão entre a área do ponto que a gente quer saber a velocidade e a área de perda. Tudo isso ao quadrado. Então nessa situação aqui, a gente já tem situações que foram coeficientes que foram sugeridos então e tabelados por Wallace e Evans. Então, a entrada da bacia para o canal de descida. Se essa entrada não tem concordância, uma entrada sem concordância, a gente tem o coeficiente de 0,75, com concordância de 0,20. A junção descida-distribuição, sem concordância, uma junção quadrada sem concordância, a gente tem coeficiente de 2, com concordância 1,5. Uma junção redonda ali, um duto redondo. A gente tem o coeficiente de 1,5 no caso sem concordância e de 1 com concordância. Junção do tipo I, coeficiente de perda de 2. Junção distribuição ataque, sem concordância o valor vai ser 2. Com concordância o valor vai ser 0,5. Outros coeficientes de perda, perda por fricção, por atrito, então, em canais redondos vai ser 0,02 da razão entre comprimento e diâmetro. Para canais quadrados, vai ser 0,06. Canais retangulares vai ser 0,07. Obviamente, né, gente, que aqui a gente não vai ter o diâmetro para os canais quadrados, a gente vai usar o valor da diagonal do quadrado. Outros tipos de sistemas, canais de distribuição ali. Então, no primeiro caso, a gente tem um canal de distribuição junto com um canal de descida afunilado. Nosso coeficiente vai ser 0,9. Canal de descida reto e estrangulamento no momento da distribuição. O coeficiente de perda vai ser 0,73. Canal de distribuição com vários ataques sem mudança da direção do canal. Se o canal de descida for afunilado,
o coeficiente de perda nessa região da distribuição vai ser 0,9. Se a gente tiver um canal de descida reto com estrangulamento, mantém-se o 0,73. Canais de distribuição com vários ataques, mudanças de direção de 90 graus no canal. Para canais de descida afunilado, 0,85. Descida reto com estrangulamento da distribuição, 0,7. Então, elementos dos sistemas de canais. Então, a gente está vendo ali que a gente tem vários canais. A gente tem que agora a gente vai descobrir se esses sistemas eles estão pressurizados ou despressurizados. Como a gente faz isso? Através das relações entre as áreas desses canais. Então, sistemas pressurizados, a seção menor vai corresponder à seção dos canais de ataque. E sistemas despressurizados, a seção menor vai corresponder ao canal de descida. Então a ideia básica desses sistemas aí é a gente aumentar ou diminuir a velocidade do fluxo a partir da diminuição ou aumento dessas áreas. Então a gente vai ver quando isso é interessante, né? Às vezes a gente quer fazer um enchimento do nosso molde mais rápido, ou mais devagar, né? Então a gente vai mexer com a área desses dutos, desses canais, para a gente ter um sistema pressurizado ou despressurizado. Então a relação dessas áreas vai indicar a proporção de área dos três componentes básicos do sistema. Então primeiro a gente tem a relação área de descida sobre área de descida, que obviamente vai ser 1, né? Área de distribuição sobre a área de descida. E o terceiro elemento vai ser a área de ataque sobre a área de descida. Então, o primeiro caso eu falei que era 1, depois a gente vai ter um A1 e um A2. Em sistemas pressurizados, o nosso A2 aqui vai ser sempre menor que 1. Sistemas despressurizados, o nosso A2 vai ser sempre maior que 1. Então aqui a gente tem um caso justamente de um sistema pressurizado. Então a razão canal de descida era 1. Canal de distribuição, canal de descida, uma razão de 0,75. Então, olha, canal de distribuição sobre canal de descida. E por fim ali, a gente tem o nosso canal de ataque sobre o canal de descida. Então, o nosso canal de ataque ele é muito mais fino do que o nosso canal de descida. Então, essa razão deu menor do que 1, a gente tem um sistema pressurizado. No outro caso aqui, um sistema despressurizado, isso já não ocorre. A gente tem a razão de 1 por primeira área, de 3 e de 3 para a área de distribuição sobre a área de descida e área de ataque sobre a área de descida. Então, quando o valor é maior que 1, para o A2, a gente tem sistemas despressurizados. Então, vantagens dos sistemas pressurizados. São sistemas mais leves, têm um maior rendimento metálico, e o sistema é sempre ele é forçado a trabalhar sempre cheio, em função dessa pressão. E vai favorecer, então, um fluxo uniforme e separação de inclusões de escórias e areias. Desvantagens dos sistemas pressurizados. Em função da pressão, né, e o aumento da velocidade do fluxo, a gente tem perigo de erosão para moldes de areia. Provoca forte turbulência na entrada do jato de metal na cavidade da peça, isso pode ser um problema. Favorece a oxidação e formação de drosses, de inclusões, né, de óxidos. Aspiração de gases e ar em mudanças de seção e direção. Então esse é um problema, ao mudar de direção ou seção, então a gente vai ter a formação naquelas regiões de baixa pressão e pode dar origem, então, à aspiração de gases ou ar. Sistemas despressurizados.
Esses sistemas, então, eles normalmente são muito indicados para ligas muito oxidáveis, né? Desvantagens dos sistemas despressurizados: possibilidade de aspiração de ar nos alargamentos de seção. Então, ao contrário, lá a gente tinha reduções de seção no sistema pressurizado, a gente vai ter aqui um alargamento. E a gente viu que nos alargamentos a gente também pode ter aquelas regiões de baixa pressão que levam à aspiração de ar. Também possibilidade de preenchimento incompleto dos canais. Lá no sistema pressurizado o canal era forçado a trabalhar sempre cheio, aqui não. E tem um menor rendimento metálico também. Então, bacias de vazamento. Qual a vantagem de a gente usar essas bacias? Então, essas bacias elas vão estabelecer um fluxo mais regular e menos dependente então do vazador, né? Vai favorecer a retenção de inclusões e vai dificultar a entrada de ar junto ao metal, ao fluxo de metal. Então aqui a gente tem um exemplo dessas bacias. Então, quando o metal é derramado, a gente tem uma certa barreira aqui, o que vai favorecer então a redução da turbulência. Vai reter uma porção da possível escória que se forma, a gente já consegue reter nessa bacia de vazamento. E dificulta também a entrada de ar para dentro do sistema. Então a gente pode colocar um sistema de barreiras ali dentro dessa bacia que vai nos ajudar a retenção dessas inclusões. Então aqui a gente tem uma imagem de um sistema longitudinal ideal para uma bacia de vazamento. Então o metal ele cai nessa região mais baixa da bacia. Aqui ele melhora o fluxo dele, né? Uma vez que ele cai aqui, ele tem um fluxo muito turbulento, e no momento que ele vai enchendo a bacia, só então ele vai ter acesso ao canal de descida. E que vai reduzir então uma série de problemas ali em função da turbulência e da passagem dos gases. Então, ideias básicas para o projeto e uso das bacias. Normalmente elas têm que ter um fundo plano e uma seção retangular, de modo a reduzir a agitação do metal vazado na panela e impedir a formação de vórtices, né? A altura da bacia deve ser mantida em nível suficiente para evitar a turbulência e a aspiração de ar. E a entrada do canal de descida deve ser arredondada para evitar, então, mais uma vez, a turbulência e a aspiração de ar. Canal de descida. Então, como a gente calcula a velocidade do nosso canal de descida? A velocidade vai ser dada, então, vai ser igual, então, a raiz quadrada de 2 vezes a aceleração da gravidade, vezes a altura desse nosso canal, vezes o coeficiente de perda. O H aqui vai ser a distância a partir do nível do metal na bacia de vazamento. Quanto mais o fluxo descer, maior será a sua velocidade, como a vazão ao longo do canal é constante. Então, quanto mais for o nosso H, maior vai ser a velocidade do fluxo. Necessidade de reduções progressivas na área da seção transversal para manter, então, o mesmo fluxo. Então, para a gente manter esse mesmo fluxo ao longo de todo o canal, é necessário que a gente faça uma redução progressiva da área da seção transversal. Conicidade ideal do canal de descida. Então, vai ser dada dessa forma. A conicidade ideal vai ser ali a razão entre a raiz quadrada entre a razão entre o H, que é essa distância entre o metal líquido e o início do canal de descida, sobre o X, que é a distância total, então, do, do líquido até o canal de início do canal de descida e até o final do canal. Tudo isso vezes a nossa área do canal de descida. Então, caso não se altere a área da seção transversal, tem-se também uma turbulência e uma aspiração de ar. Se a gente deixasse o nosso canal de descida reto, a gente teria esse problema de turbulência e de aspiração de ar.
E aqui é a representação desse problema. O fluxo normalmente, ao entrar no canal de descida, ele se mantém dessa forma. Como vocês podem fazer aí, se pegar uma garrafa, um duto qualquer, uma garrafa PET, qualquer coisa, e tentem derramar água pelo bocal dele. Vocês vão ver que ele vai manter um certo caminho, né? Então ele mantém um caminho semelhante a esse aqui. Ele não se adere às paredes desse duto, ele vai fazer essa forma. Ao fazer isso, ele forma regiões aqui de não contato, de baixa pressão, e vai gerar então essa depressão e aspiração de ar. Então aqui a gente tem no A o fluxo natural de um fluido livre, no B justamente essa região de aspiração de ar induzida pelo fluxo líquido em um condutor ali com paredes retas, e no último caso, quando a gente faz a redução dessa área aí, o fluxo ele começa a descer e tomar o caminho, então aderir às paredes do duto e descer de uma forma natural. Então, no terceiro caso aqui, a gente tem o fluxo líquido e um conduto ali cônico. Tá, mas tem situações que pode muitas vezes que não seja possível a gente colocar essa redução no nosso canal de descida. Nessas situações, a gente tem outros artifícios também para tentar reduzir essa turbulência e essa aspiração de ar. A gente pode colocar ali, pode utilizar machos estranguladores. Então, nesse nosso canal aí, a gente vai colocar um macho ali para estrangular o fluxo de metal que está descendo. Ou então a gente pode fazer aqui um estreitamento no início do canal de distribuição. Esse metal líquido vai descer aqui, vai gerar uma turbulência aqui. No momento que uh, ele é influenciado a ser jogado para cima, a gente tem uma barreira ali que vai novamente reconduzir ele de uma forma menos turbulenta ao canal de distribuição. Ou então aqui o macho que vai gerar uma cavidade para estrangular então esse fluxo que está passando. Canais de descida então. Seção transversal. Seções quadradas ou retangulares são melhores do que seções circulares, no sentido de evitar a formação de vórtices. Então a gente sabe ali que, vamos dar o exemplo da pia da nossa casa, né? Uma seção, é um canal de descida circular. Em função dele ser circular, a gente observa ali que quando a água está descendo, ela acaba formando vórtices nesse canal e também acaba aspirando ar. Então, uma das formas da gente evitar isso é com seções quadradas ou retangulares. Então, a gente tem aqui um exemplo, né? A gente vai chamar a área de descida de AS e a área dos ataques de AC. Então, a AS maior em sistemas pressurizados, a área de descida vai ser maior ou igual, então, à área dos ataques. Então, a gente vai ter ali uma raiz quadrada da altura total do nosso sistema sobre a altura do banho aqui, do canal de descida, né? Da região do metal líquido até o início do canal de descida. Em sistemas pressurizados, a gente vai ter uma relação maior. Canais de distribuição e ataque. Então, o aspecto mais importante desses canais, eles têm que distribuir o fluxo pelos diversos canais de ataque. Então, eles têm que alimentar de forma constante esses canais de ataque. Fatores que influenciam nessa distribuição: relação entre as áreas e o posicionamento do canal de descida. Então, posicionamento dos ataques em relação ao canal de distribuição. Se esses canais de ataque eles estão localizados na parte inferior do canal de distribuição, a gente vai ter sistemas pressurizados.
E quando eles estiverem localizados na parte superior do nosso canal de distribuição, a gente vai ter sistemas despressurizados. Então aqui exemplos do que ocorre com o fluxo em sistemas verticais de canais de enchimento. Então aqui a gente tem o nosso canal de enchimento, né, vertical, e tem aqui os nossos canais de ataque. Como esse fluxo vai se comportar? Então, a maior parte do metal vai passar pelo canal inferior, em função da gravidade, né? Ele vai vir nesse sentido e vai passar por esse canal, vai, vai subir e vai tentar retornar pelos outros canais. Então, essa é uma forma que não se mostra tão eficiente, porque a ideia era que esse fluxo viesse e preenchesse e entrasse por cada um desses canais de ataque. Agora em sistemas com ângulos. Então, sistemas com ângulos eles normalmente vão diminuir a energia cinética, vão diminuir a velocidade desse enchimento. Então aqui, um sistema com ângulo, mas com um canal de distribuição invertido. Então a gente tem o nosso canal de descida e vai ser distribuído de baixo para cima. Então a gente vamos acompanhar aqui o sentido do fluxo. Esse fluxo vai descer, vai chegar aqui embaixo, ele vai ser distribuído para cima, já vai entrar pelo primeiro canal de ataque, vai continuar subindo, o restante dele vai entrar no segundo e vai entrar no terceiro. Dessa forma a gente vai ter uma equalização do fluxo através desses canais de ataque e um melhor preenchimento da peça, do molde. A gente pode também ter sistemas que a gente vai alimentar o molde de baixo para cima, então a gente tem um canal vertical descendo aqui, chega nessa região, a gente direciona o fluxo para essa distribuição e ali a gente tem o canal de ataque que vai alimentar o nosso molde. Então o fluxo vem de cima para baixo, chega aqui, ele é direcionado de baixo para cima e vai preenchendo então o nosso molde. Então essa é uma forma de ataque de baixo para cima e permite então um preenchimento mais brando da cavidade da peça. Então essas diversas mudanças de direção, elas geram uma perda então da velocidade desse fluido, o que vai gerar então um preenchimento mais brando. E gera também uma quantidade menor, uma mínima turbulência. Então, dimensionamento desse sistema de canais. Todo o cálculo dessas dimensões do sistema de canais ele vai se basear nessas equações aqui. A vazão, que a gente sabe que é o volume ali sobre o tempo, e o volume, massa sobre densidade. Vazão, então, velocidade vezes a área. Portanto, a nossa área vai ser igual a massa sobre a densidade vezes a velocidade vezes o tempo. Dessa forma, a gente consegue calcular, por exemplo, o tempo de enchimento do nosso molde, da nossa peça. Aí a gente tem aqui um caso dado por Wallace e Evans para o ferro fundido cinzento, onde que esse tempo vai ser igual a uma constante, o Kf, que é a fluidez sobre 40. Isso vai ser tabelado também em função da composição da liga e do grau de superaquecimento. Isso multiplica por 1,4 mais 0,7144 vezes o E, que é a espessura da nossa peça, vezes a raiz então da massa vezes 10 na menos 3. Então parece ser uma equação um pouco complicada, mas na realidade ela não é. A gente tem o nosso Kf normalmente tabelado, a gente só precisa saber a espessura da nossa peça e a massa dela, que a gente descobre então o tempo de enchimento da peça. Algumas observações: se a gente tiver peças acima de 450 kg, a gente vai substituir, em vez de raiz quadrada da massa vezes 10 a menos 3, vai ser a raiz cúbica.
Então, determinação da velocidade, como a gente viu antes, né, a velocidade é a raiz quadrada de 2 vezes a gravidade vezes a altura do nosso canal, vezes o coeficiente de perda. Só que essa altura aqui é a altura efetiva em cada momento do preenchimento do molde. E ela vai ser diferente, né? Se a gente quiser calcular essa velocidade no meio do canal de descida, no fundo do canal de descida, então isso vai ser diferente. Por quê? Porque o líquido acima do plano de distribuição e ataque exerce uma contrapressão nesse canal. E para essas situações, então, a gente tem que utilizar a velocidade média a partir do nível de ataque. Aí a gente tem uma equação um pouquinho diferente. A velocidade média vai ser a raiz quadrada de 2 vezes a gravidade, isso tudo sobre 2, vezes 1 mais a raiz quadrada de 1 menos a altura acima do canal de descida sobre a altura total, vezes ali a raiz quadrada da altura total disponível no sistema. Então aqui alguns casos, né? A gente tem a nossa altura total ali e tem o nosso H0 aqui, que é essa altura acima do canal de ataque. Que situações diferentes, a gente tem relações entre essas alturas totais e acima do canal de ataque diferentes. Isso nos gera esse gráfico aqui, que ele correlaciona então a velocidade de enchimento com a altura de vazamento. Então, por um H0 de 0,2 do H1, a gente tem velocidades de enchimento maiores. Quanto maior for a relação entre o H0 e H1, menor vai ser a velocidade de enchimento. Então a velocidade da menor seção do sistema vai ser em função da altura disponível, o H1, e da altura da peça acima do nível do canal de ataque. Vamos aqui um exemplo. Então, qual é a velocidade final do líquido fundido ao término do canal de descida em um molde de areia, se o comprimento do canal de descida for H1 igual a 100 mm e o coeficiente global de perdas for de 0,73. Aí ele diz ainda mais aqui, que a relação entre H0 e H1, a altura total disponível do sistema e a altura da peça acima do nível de ataque, é que H0 é 0,6 vezes H1. Então, para a gente calcular a velocidade ao final desse canal de descida, a gente tem o comprimento total do canal, né? Disponível ali, a altura total, que vai ser H1 igual a 100 mm. É só a gente jogar aqui na nossa fórmula. 2 vezes a aceleração da gravidade vezes o nosso h, que é a nossa altura total nesse caso, como a gente está falando do término do canal de descida. A gente tem o valor do coeficiente global de perdas, é só jogar na equação. Então ali a raiz de 2 vezes 9,8 metros por segundo. Aí eu transformei essa altura total para metros, né, para a gente trabalhar na mesma unidade. E eu tenho ali tudo a raiz disso vezes 0,73. A gente chega a uma velocidade final de 1,022 metros por segundo. Então, nesse caso desse exemplo, a gente pediu somente a velocidade ao término do canal de descida. Caso a gente peça a velocidade média do sistema, a gente tem que calcular ali o valor de H0 para a gente devolver, então, para esta outra equação, equação 3, e calcular a velocidade média. Então, essa velocidade média eu vou deixar para vocês calcular. Calculem em casa direitinho. Descubram o valor de H0 aqui. Substituam lá na equação e achem o valor de velocidade média. Aqui eu já botei a resposta. Quem não conseguir, quem quiser, quem tiver alguma dúvida, no momento que a gente marcar o nosso encontro, já anotem essa dúvida aí, que a gente tira então, a gente resolve essa equação junto nesse momento aí. Bom, pessoal, da parte dos canais de descida de ataque é isso, né? No próximo vídeo, então, a gente vai ver o dimensionamento dos maçalotes. Obrigado a todos por assistir
e até o próximo vídeo.